Olha só, vamos dar uma olhadinha na parte teórica aqui. O que nós vimos sobre calcular volume de sólido de revolução usando o método de cascas cilíndricas. Primeiro, vamos o caso mais usual, né, que a gente vê mais, usa mais vezes, é esse que você gira em torno do eixo y, uma função que a variável independente é o x. Então, você tem uma coisa mais ou menos assim. Tá aqui a função, aqui é o b, aqui seria um a, aqui seria um a, e aqui está o eixo de rotação. Você vai girar em torno do eixo y. Mas aqui a função que você tem é um y igual a f de x. Você tem uma função que depende de x. Assim, ó. Aqui, ó. Esse aqui vai ser girado aqui. O que nós mostramos para vocês é que o volume tem uma forma mais geral e uma forma mais simples. A mais simples é essa aqui, que o volume é 2π integral de a até b de x vezes f de x dx. Mas é sempre interessante você dar uma olhadinha na forma geral, porque ela engloba essa aqui. Se você entender a outra, você vai conseguir fazer essa aqui. E é simples, não é difícil não. Ó. O volume grava aí, ó. Isso aqui é 2π integral de a até b. E aqui é isso, raio da casca multiplicado pela altura da casca. Raio da casca multiplicado aqui pela altura da casca. Altura da casca dx. Isso seria para você calcular o volume de um sólido que gira em torno do eixo y. Ele seria desse jeito aqui. Agora, como é que você identifica o raio da casca, a altura da casca? Você vai fixar um número qualquer, mas tem que ser genérico, aqui no intervalo de integração, aqui na projeção, né, dessa região aqui em cima do eixo x. Então, quando você fizer isso, você vai ter um x aqui. O que nós vamos chamar de raio da casca é a distância do x até chegar no eixo de rotação. No caso aqui é x menos 0, por isso deu x. E a altura da casca, para você chegar até ela, você vai pensar em uma linha auxiliar paralela ao eixo de rotação. Então aqui está o eixo de rotação, a linha auxiliar é essa aqui. E a altura da casca é a função de cima aqui menos a função de baixo. Né? Então isso aqui seria a altura da casca e esse aqui seria o raio da casca. Quando você vai para uma situação dessa, veja aqui, eu falei com vocês aqui o que eu faço quando eu vou girar em torno do eixo y, mas eu tenho uma função da variável x aqui, a variável independente é o x. Agora, nesse exercício aqui, ele na verdade quer que você gire em torno do eixo x. Então, essa coisa toda aqui que aconteceu no eixo x aqui, ele vai acontecer no eixo y. Então, vejamos aqui como que fica esse mesmo raciocínio, só que para você girar em torno do eixo y. Quando você estiver diante de uma região, assim, ó, aqui você terá aqui, então o caso simples, seria assim, você tem aqui um C e tem aqui um D, e aqui você tem uma função. Mas essa função é uma função assim, ó, x igual a alguma coisa de y, ou seja, o x é escrito em função do y. Assim como você está vendo aqui, ó, x igual a 3 menos y ao quadrado. O x está sendo colocado em função do y. Nesse caso aqui, a ideia é a mesma. Eu vou ter aqui o eixo x aqui embaixo, só que eu vou girar isso aqui em torno do eixo x. Aqui está o C, aqui está o D. A minha região eu vou girar em torno do eixo x. Então eu começo assim, ó. Eu fixo um y qualquer aqui, traço aqui uma linha auxiliar paralela ao eixo de rotação. Olha, aqui tá vendo? Paralela ao eixo de rotação aqui é na vertical. Aqui o paralelo ao eixo de rotação é na horizontal. Então, paralelo ao eixo de rotação, eu vou olhar para cá, ó. Aqui eu vou ter o que eu vou chamar de altura da casca. Então, isso aqui será a altura da casca. E o raio da casca continua sendo a distância desse pontinho aqui até chegar no eixo de rotação. O eixo de rotação é isso aqui. Então, esse aqui é o raio da casca.
A fórmula simples para esse volume aqui seria assim: volume igual a 2π integral de C até D de Y, que é o raio da casca, multiplicado pela altura da casca, dy, assim, desse jeito. Mas veja que essa fórmula aqui continua valendo, mesmo para esse caso aqui, ela continua valendo. Você tem que identificar quem é o raio da casca e quem é a altura da casca. Lembrando que essa linha auxiliar, ela é paralela aqui ao eixo de rotação, tá? Bom, voltando agora então, a partir desse lembretezinho aqui, ó, relembramos aqui a parte teórica, agora vamos ao nosso problema. O nosso problema é calcular o volume do sólido quando você gira isso aqui em torno do eixo X. Se você vai girar em torno do eixo X e vai usar o método das cascas, então você vai, essa linha auxiliar que você vai traçar, ela é paralela ao eixo X. Então fixa um Y qualquer aqui, fixou o Y, aí essa linha auxiliar aqui, ó, ela é paralela ao eixo X. Aí você vai ter aqui, ó, esses dois pontinhos aqui, essa interseção aqui, tá vendo? Isso aqui vai ser o que nós vamos chamar de altura da casca. Muito bem. Isso aqui é a altura da casca. E o raio da casca? O raio da casca é a distância desse Y até chegar no eixo de rotação. Esse aqui seria o raio da casca. É sempre a altura da casca vezes o raio da casca. Então, o volume, nesse caso aqui, o volume vai ficar assim, ó. O volume ficará assim, 2π integral. De onde até onde? Bom, começa aqui no zero e vai até no raiz de 3. Não é para você olhar daqui para cá, porque a integral sul estava correndo lá no eixo Y. Então você vai integrar daqui para cá. Então vai ficar assim, integral de 0 até chegar na raiz de 3. E aí que você vai colocar assim, raio da casca multiplicado pela altura da casca. Não importa se é, só que aqui é dy, né? Não importa se é girar em torno do eixo X ou girar em torno do eixo Y, que você vai calcular é raio da casca vezes a altura da casca. Então, vamos ficar aqui com isso, ó, 2π integral de 0 até raiz quadrada de 3. Aí o raio da casca. O raio da casca é a distância desse ponto aqui até este ponto aqui. Neste ponto aqui é o ponto onde o x é fixo. Tá vendo? Tem que ser um x igual a alguma coisa. Nesse ponto aqui, o x é fixo, o x aqui vale 3. Então, do lado de cá, x igual a 3. Do lado de cá, aí varia. Aí o x varia de acordo com a posição desse y. Se você colocar, você subir ele para cá, esse pontinho vai chegar para a esquerda. Se você descer, esse pontinho vai chegar para a direita. Então, esse ponto de parada aqui do lado esquerdo, ele é uma função. E para você descobrir esse tamanho aqui é a função direita menos a função esquerda. Isso vai dar o tamanho do segmento. Então, no caso aqui, ó, o raio da casca será 3 menos isso que está colocado aqui. 3 menos y ao quadrado. Isso aqui é o raio da casca. Ó, isso que você está vendo aqui é o raio da casca. Já está em função de y? Já está em função de y, né? E vezes a altura da casca. Bom, a altura da casca é a distância do y até chegar no zero. A distância do y até chegar no zero é y. E aqui dy. Chegando aqui... Você tem razão, você tem toda a razão. Aqui, na verdade, a altura da casca que é isso aqui. O raio da casca é y. Você tem toda a razão. Aqui o raio da casca é o y. E a altura da casca é isso aqui. Quando você eliminar esses parênteses aqui, vai ficar 3 menos 3 mais y ao quadrado, né? Esse 3 menos 3 dá 0. E aí você vai ficar com isso aqui, ó, 2π integral de 0 até raiz quadrada de 3. E aqui esse menos com menos dá mais, vai ficar y ao quadrado vezes y dy, que por sua vez vai ficar 2π integral de 0 até raiz de 3 de y ao cubo dy. Bom, vamos ficar aqui com 2π, y elevado à quarta dividido por 4, varia de 0 até raiz de 3.
Troco o y por raiz de 3, troco o y por 0. Aqui dá para simplificar, né? Vai ficar 2 aqui. Aí vai ficar assim, π sobre 2, multiplicado por raiz quadrada de 3 a quarta, menos 0 a quarta. Raiz quadrada de 3 a quarta dá 9, né? Porque quando você elevar o quadrado aqui vai dar 3, aí tem outro quadrado, vai dar 9. Então vamos ficar aqui ó, com 9π sobre 2, unidade de volume. Pronto. Veja que o exercício em si é pequenininho, não é difícil não.